Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. A gente vai ler aqui na apostila, na página 8 e 9. Capítulo 2, página 8. Vamos ver 8 e 9. Capítulo 2, na página 8, a grandeza de Deus. Aí o epígrafe diz a espiritualidade. Entre os mais básicos dos atributos da grandeza de Deus está o fato de que Ele é Espírito, ou seja, Ele não é composto de matéria e nem possui uma natureza física. Isso é afirmado com maior clareza por Jesus em João 4,24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Também está implícito em várias referências à sua invisibilidade. João 18, onde diz que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que esteve no seio do Pai, esse nos revelou. 1 Timóteo 1,17, 1 Timóteo 6, 15 e 16, onde diz que Ele habita na luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. Uma consequência da espiritualidade de Deus é que Ele não sofre as limitações inerentes ao corpo físico. Por exemplo, Ele não é limitado a um determinado ponto geográfico ou espacial. Isso está implícito na afirmação de Jesus: a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. João 4,21. Considere também a declaração de Paulo em Atos 17,24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é destrutível, ao contrário da natureza material. Existem, é claro, numerosas passagens que dão a entender que Deus possui aspectos físicos, tais como mãos e pés. Como entender tais referências? Parece melhor compreendê-las como antropomorfismo, tentativa de expressar a verdade acerca de Deus por meio de analogias humanas. Também há casos em que Deus apareceu em forma física, especialmente no Antigo Testamento. Esses casos devem ser entendidos como teofanias ou manifestações temporárias de Deus. Parece melhor entender literalmente as afirmações claras acerca da espiritualidade e visibilidade de Deus e interpretar os antropomorfismos e as teofanias de acordo com elas. Aliás, Jesus mesmo indicou claramente que o Espírito não possui carne e nem osso. Lucas 24:39. Outro atributo da grandeza é o fato de Deus estar vivo. Ele é caracterizado pela vida. Isso é afirmado na Escritura de várias maneiras e é encontrado na afirmação de que Ele é. Seu próprio nome, eu sou, Êxodo 3,14, indica que Ele é um Deus vivo. Também significa que a Escritura não discute a sua existência. Ele simplesmente a afirma, ou com maior frequência simplesmente a pressupõe. Hebreus 11,6 afirma que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Desse modo, a existência é vista como um dos aspectos mais básicos da sua natureza. Até aqui, nós estamos
falando nesse primeiro momento, nessa primeira matéria, sobre teontologia, que é o estudo sobre Deus, né? Teo é Deus, logia é estudo. E aí nós falamos na primeira aula, né, com referência a alguns atributos de Deus, que Ele é imutável, como Malaquias 3,6, eu sou o Senhor, não mudo. Falamos que Deus é atemporal, Ele não está preso ao tempo. Nós temos um tempo, Deus ele está fora do tempo, Ele é o dono do tempo. Então por isso que a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, que é um tipo de linguagem que a gente vai ver aqui, que chama antropopatia, quando a gente dá sentimentos humanos a Deus, quando a gente fala a ira de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus. Então isso é antropopatia, dá características, sentimentos humanos a Deus. Antropopatia, sentimentos humanos a Deus. E aqui nós lemos sobre antropomorfismo, características humanas a Deus. Quando a gente fala o pé de Deus, a mão de Deus, a boca de Deus, porque Deus é Espírito, e o Espírito não tem forma, como nós lemos, né? Jesus disse que o Espírito não tem carne e não tem osso. Tanto que depois que ele ressurreto, quando ele aparece, ele come, onde se viu o Espírito não come. Então ele nos ensina que o Espírito ele não tem forma. E nós vamos falar sobre a teofania, a qual nós lemos. São aparições de Deus, aparições humanas, aonde Deus se materializava através do anjo. Toda vez que a gente vê no Velho Testamento anjo, um A maiúsculo, ou o anjo, pronome o, não um anjo, o anjo, e anjo com A maiúsculo, é uma teofania, é Deus em forma humana, é Cristo, como nós falamos, antes que houvesse luz, houve cruz. Nós falamos aqui que Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz e houve luz. Mas o sol ele só fez no 4º dia. Então o que ilumina o dia não é o sol, é a palavra. Por isso a importância da gente se levantar, já agradecer a Deus, ser gratos a Deus, por poder ouvir, falar, enxergar, andar, fazer a leitura de uma palavra, e aí o nosso dia já começa diferente, iluminado. Eu queria ler aqui em Atos capítulo 13. Se você tiver Bíblia, você acompanha, senão você só fica atento. Eu quero ler Atos capítulo 13, que eu achei muito interessante a fala da pastora Graciete, tanto no final da outra aula, da questão de você sentar para ouvir e aprender, como eu também já estive sentado, ouvindo, aprendendo. Até hoje, a gente procura aprender, aprende um com o outro. A gente vai entender que a gente não sabe tudo. A gente sempre vai encontrar alguém que sabe mais do que a gente, ou que sabe algo que nós não sabemos, e é uma troca de conhecimento. Em Lucas 2,52, a Bíblia diz que Jesus ele crescia na graça, no conhecimento, em estatura, ele crescia na diagonal e na horizontal. Ele crescia diante dos homens e diante de Deus. E assim a gente precisa crescer no conhecimento, buscar esse conhecimento. E a importância é aos pés de quem? Em Lucas 22:3, a Bíblia diz que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, um dos maiores teólogos judeus, fundou a escola rabínica. Então Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel, e como eu sempre costumo falar, Josué ele tinha um Moisés para o ensinar, para o guiar. Eliseu tinha um Elias, aí Paulo tinha um Gamaliel, Timóteo tinha um Paulo, Pedro teve o maior, que foi Cristo. Então nós precisamos absorver, aprender, buscar de quem realmente tem, de quem busca.
Vai chegar algumas matérias aqui, escatologia, algumas matérias, que elas têm muitas linhas de pensamento. Eu não posso chegar aqui e colocar minha linha. Se a igreja vai ser arrebatada, se a igreja vai ficar. Não, aqui a gente vai expor todas as linhas para você ver qual se adequa melhor a sua fé. Isso não difere nada em salvação. Mas a gente precisa conhecer as linhas de pensamento, pré-tribulacionista, tribulacionista. Então aqui a gente vai expor as escrituras, né? E como a pastora Graciete falou, a questão de quem não senta para aprender, não pode estar de pé para ensinar. E essa fala, amei, era do meu pastor, né? Infelizmente ele morreu de Covid, que foi a primeira igreja que a gente congregou, que era o pastor Messias, Assembleia de Deus aqui em Cumbi, que ele era do Rio de Janeiro, né? Ele estudou com Jeremias do Porto, uns homens assim renomados, e eu fiz teologia, bacharel com ele, era muito inteligente. Deus o levou, e era justamente isso que a pastora Graciete falou. Ele não consagrava obreiro sem teologia básica, não consagrava, porque precisa ter o que dá ao povo. A gente está vendo que tem muita gente aí que tem nome, mas não tem mensagem. Tem muito nome, está na mídia, mas não tem mensagem. É muito movimento, é muito uba-uba, é muita emoção, muito trovão e pouca chuva. Então é muita gritaria, isso não edifica. Isso não edifica. Então o que edifica é a palavra, o que muda é a palavra. Então, lá ele não consagrava. E olha que lá, só o obreiro tinha 1.200 obreiros no ministério. Ele tinha mais ou menos, tem ainda, né? Mais ou menos 53 subcongregação. A sede é aqui no Jardim Otawa. E tem mais ou menos 53 subcongregação. Tem 4 trancosos na Bahia. Tem em vários lugares, mas nenhum obreiro era consagrado sem ter teologia. E também tinha prova. Ele dava matéria e no final você fazia uma prova. E se você fosse reprovado, a média não fosse boa, você ainda não era, você ia fazer de novo para aprender, porque não adianta você vir e você não absorver, não aprender. Então por isso que eu falei a importância da gente trazer papel e caneta, porque aí a gente vai deixando as pérolas, aí vai anotando. E outra, a inspiração ela vem e passa, é na hora. Às vezes a pessoa está falando alguma coisa e o Espírito Santo ministra algo no seu coração. Aí você fala, olha, essa passagem casa com essa, isso aqui casa com isso. E aí você vai anotando, e você vai usar. Eu falei, uma saudação, quando vocês começarem a pregar, começa com pouco tempo mesmo. Tem um rapaz agora, que Deus me aproximou dele, ele tem um comércio ali perto de casa, ele arruma televisão, essas coisas eletrônicas, e ele era do som, ele é ministro de louvor. E aí eu vendi as Bíblias, agora não estou vendendo mais, e ele comprou bastante Bíblia na minha mão, presenteou. E aí ele, de tanto conversar comigo, ele começou a ler a Bíblia. Aí ele falou, eu comecei a ler a Bíblia, eu não li a Bíblia, e agora eu estou com desejo de ler a Bíblia. Então você tem que influenciar, você tem que, a pessoa tem que olhar para você, porque olha só, a palavra cristão significa pequeno Cristo, parecido com Cristo. Então alguém olha para você e tem que ver Cristo em você, tem que lembrar de Cristo quando vê você. E aí esse rapaz ele começou a ler, olha só, ele começou a ler, e já era Deus trabalhando na vida dele. Depois o pastor o chamou para trazer uma palavra de 25 minutos. Aí ele mandou um zap para mim e falou, varão, o pastor falou que eu vou ter que trazer uma palavra de 25 minutos, mas eu nunca preguei. Eu falei, mas você já está lendo, mano. E outra, você tem um amigo aqui, você pode ficar sossegado. Qual é o texto que você está lendo? Tem tema, é sobre aliança, ele quer que eu fale. Aí eu falei, então lê Jonatas e Davi, 1 Samuel 18, e mandei para ele. Eu falei, lê, relê, e vamos bater um papo sobre esse texto. Aí a gente começou a conversar,
E aí ele foi pegando as pérolas, e eu mandei um sermão para ele. Eu falei, usa, coloca as tuas ideias e você vai ver na hora a experiência que você vai ter com Deus. A primeira vez que eu tive uma oportunidade, que eu falei algo da parte de Deus, quando eu voltei, sentei no meu lugar, não lembrava de mais nada. Eu falei para o irmão que estava do meu lado, o que foi que eu falei? O cara falou, tá ficando doido? Eu falei, eu não lembro de nada que eu falei. Aí eu falei, o que será que eu falei? Aí ele falou, você está ficando doido? Então, até hoje, né, tem aquele temor, aquele tremor, aquele frio na barriga. Toda vez que eu chego na igreja, eu vou umas 3, 4 vezes no banheiro, né? Já falei isso, eu falo, acho que a pessoa. Aí quando é a hora da oferta, aí pronto. Aí eu falo, eu vou indo agora no banheiro de novo, porque lá na frente eu estou com vontade de ir ao banheiro. Então eu tenho esse, e vocês vão ter, e tem, eu creio. O pastor Graciela sabe disso aqui, pregou aqui no aniversário da igreja. É difícil, até porque Eclesiastes capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra, e que sejam poucas as tuas palavras. É muita responsabilidade pregar, é muita responsabilidade ensinar. Então é Deus que chama, é Deus que capacita. E aí o rapaz pregou e mandou a mensagem do pastor dele, falando que ele pregou uma mensagem bíblica, uma mensagem que edificou a igreja, expositiva, expôs a Bíblia. Aí quando foi agora, o pastor dele falou para ele pregar de novo. Aí a mãe do pastor morreu, ele foi ao velório. Aí ele disse que estava lá o presidente da igreja, outras pessoas que ele nem conhece do ministério, cheio, a mãe do pastor morreu. Aí o pastor foi e falou para ele, prepara um louvor para você cantar aqui. Aí o que ele fez? Ele recuou, ele não cantou. Aí ele falou para mim, eu fui no velório e tal, e aí o pastor pediu para eu cantar, mas eu não cantei não. Eu falei, por quê? Porque estava o presidente, estava fulano. Eu falei, e a gente não prega na frente de Jesus? E a gente não canta na frente de Jesus? Quem são os homens? Aí eu falei para ele, Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme a tua força. É pior que eu fui ao banheiro, aí eu pensei, separei o louvor, mas quando eu cheguei eu fiquei com medo. Aí eu falei, a gente sente medo mesmo, mas a gente precisa ter ousadia. Deus, Ele está querendo te honrar. Você já pregou uma vez, Ele te deu a oportunidade de você ficar conhecido no seu ministério. Não, mas lá tinha ministro de louvor da sede, tinha fulano, tinha ciclano. É como o pastor Messias falava, se Jesus congregasse aqui, se Jesus congregasse aqui na Exaltando a Cristo, como você se sentiria? Aí as pessoas, eu faria isso, eu falei, não, mas Jesus congrega aqui. Jesus congrega aqui, todo mundo Ele está aqui. Então o homem, a gente não pode temer diante do homem. Até porque Mateus 10:28, ele disse para não temer o homem, que só mata o corpo. Antes temer aquele que além de matar o corpo, joga a alma no inferno. E aí foi dada outra oportunidade para ele pregar. E ele queria pregar, não tinha tempo, ele queria pregar sobre Ana. Eu falei, leia. Aí ele falou, já estou lendo, eu já li um monte de vezes o capítulo 1 e 2. Aí eu falei, nossa, Deus está trabalhando na vida dele. Está lendo. Aí a gente conversou sobre, ele expôs as ideias dele, aí eu não fiquei falando nada. Ele que foi falando, e aí ia direcionando, e aí ele pregou de novo, agradeceu, queria me abençoar. Eu falei, fique em paz, não. Para quê? Eu falei, o nosso intuito é esse, o nosso prazer é ver mesmo a obra sendo feita. Para isso Deus nos chamou, para que as pessoas sejam levantadas e capacitadas. Então, lá no Consagrava Obreiro, sem a teologia. E a pastora Graciete está na linha certa, porque é que nem eu falei, tem muita gente que vai pregar, porque é uma igreja bíblica. Eu conheço algumas pessoas que falam, eu queria pregar lá naquela igreja, mas é um impedimento danado para mim lá, não sei o que acontece. Então, essa questão do obreiro ter conhecimento
veio uma pessoa aqui de fora cooperar, às vezes é um teólogo, às vezes é alguém muito crítico dentro da Bíblia, e aí alguém da igreja tem uma oportunidade, aí ele está observando se a pessoa tem conhecimento bíblico. Eu tinha um amigo meu que falava: só pelo membro eu já conheço o pastor, só pelo obreiro eu já sei como é o pastor dele. Então, Oséias 4,9 diz que como é o sacerdote, assim é o povo. Se o sacerdote, o líder, o pastor, a pastora gosta de oração, a igreja gosta de orar. Se gosta da palavra, a igreja gosta da palavra. Se gosta de jejum, a igreja gosta de jejum. Porque geralmente eles seguem os passos do líder. Então eu quero ler aqui em Atos 13, e aí isso daqui é uma pérola, né? Para você usar dentro da sua mensagem. É o que você vai aprender. Mateus 10, 20, ele diz assim: ó, não vos preocupeis com o que há de dizer, porque na mesma hora o Espírito vos ministrará o que há de dizer. Então, o que eu estou falando, quando você tiver uma oportunidade, são experiências que você vai ter com Deus. O Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você aprendeu, ouviu, leu. E aí na hora, às vezes é dada uma oportunidade, você vem já numa linha, quando você começa a falar, pega outra linha, e aí corta algumas coisas que você te mente, porque é só o que Deus quer falar. É o que Deus quer falar para a igreja, não é o que a gente quer falar, nem o que o povo quer ouvir. É o que Deus quer tratar para a igreja. Então, em Atos capítulo 13, ó, no verso 1, olha o que diz o texto. Isso aqui é bom para pôr no sermão de vocês, uma saudação. Em Atos capítulo 13, verso 1, diz assim, ó: ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Lígio, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado como Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha quem está aí primeiro da lista aí. Olha o que tinha lá na igreja: profeta e mestre. Olha só, em Antioquia aqui, alguns profetas e mestres. Olha quem é o primeiro da lista: Barnabé. Olha quem é o último da lista: Saulo. Olha o verso 2: e ministrando eles ao Senhor e jejuando, vida no altar, matando a carne, alimentando o espírito. E ministrando ele ao Senhor e jejuando, disse olha quem está lá, e disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo. Quem está primeiro? Barnabé. Quem está segundo? Saulo. Para a obra para a qual os tem chamado. Então ele, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. 3 versículos. Primeiro Barnabé, depois Saulo. Olha quem Saulo vai se tornar. Mas ele foi reserva. E aí, as pessoas não querem ser reserva. As pessoas não querem sentar para aprender. Você vai ver que na lista, no verso 1 Barnabé está na frente, no verso 2 Barnabé está na frente. E disse o Espírito Santo: separai para mim. Primeiro Deus separa para ele, para a obra que vos deu chamado. Primeiro Deus separa para ele, depois para a obra. Ou seja, primeiro Deus trabalha em você, depois através de você. Então você precisa se preparar para que Deus venha trabalhar através de você. Você precisa ser a luz do mundo e o sal da terra. Você precisa iluminar a vida de alguém. Então Saulo foi reserva de Barnabé. Barnabé é alguém que todas as vezes que ele aparece na Bíblia, ele está apaziguando. Barnabé é muito importante na chamada de Saulo, que depois vai se tornar Paulo. Ele está
em Antioquia, aqueles estavam em Antioquia, orando e jejuando. Só que Paulo ele sabia muito sobre a lei, agora ele precisava aprender sobre a graça. Então ele vai ficar 3 anos e meio de molho, até o tempo de Barnabé chegar lá e dizer: irmão Saulo, chegou o tempo de Deus na sua vida. E quando Barnabé traz Saulo, os discípulos não queriam aceitar Paulo. E Barnabé vai dizer: não, Saulo agora é crente, ele teve um encontro com Cristo. E quando Saulo e Barnabé se desentendem, João Marcos, que é esse que escreveu o Evangelho segundo Marcos, foi ditado por Pedro. Foi o primeiro evangelho a ser escrito, é o de Marcos. É de lá que emana os outros evangelhos. Então João Marcos, o sobrinho de Barnabé, quem escreve o livro de Marcos, o evangelho segundo escreveu Marcos, só que quem dita é Pedro. Quando Barnabé e Saulo se desentenderam, por causa de João Marcos, porque ele queria levar João Marcos, e Saulo disse: não, ele nos abandonou na primeira viagem, ele não vai. E Barnabé vai se separar de Paulo e vai apoiar o ministério de João Marcos. Ele está dizendo: não, Paulo, quando ninguém queria te aceitar, vamos aceitar João Marcos, ele é importante para o ministério. Tanto que no fim da vida, quando Paulo está no cárcere e a ponto da morte, ele vai dizer: traz os livros, os pergaminhos, traz João Marcos, porque é muito importante para o ministério. Então Paulo ele foi reserva de Barnabé, ou seja, ele aceitou para aprender, ele foi liderado. E as pessoas elas já querem começar como líder, elas não querem ser submissas a ninguém, mas Deus ele coloca, Efésios 4:11, ele deu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para, ou seja, cada um tem a sua função na igreja. Paulo gostava de usar como o corpo com vários membros. Então a figura para falar sobre igreja, Paulo usava era o corpo humano. São vários membros trabalhando em prol do corpo. É por isso que a mão não pode dizer que eu não sou pé, o pé não pode dizer que eu não sou olho, o olho não pode dizer que eu sou corpo, porque Deus colocou cada um conforme a necessidade da igreja. Por isso que um prega, o outro canta, o outro lava o banheiro, o outro cuida do som, o outro fica na porta e ninguém é inferior a ninguém. Se falta um membro, o corpo sente falta. Se um membro sofre, todo o corpo sente dor. Agora, se eu corto esse braço e coloco ali, ele continua sendo o braço, mas ele já não faz mais parte do corpo. E aí, quando um sofre, todo mundo sofre. A garganta está inflamada, o braço oferece para sofrer pelaquele membro. Então, isso aqui é introdução para a gente entender qual a importância da gente sentar para aprender, da gente ter um líder, da gente prestar conta para o nosso líder, para a nossa esposa, para o nosso esposo. Então essa é a importância de realmente não consagrar o obreiro que só vive na internet copiando mensagem de internet. A gente vê muito por aí, né? As pessoas não querem mais se debruçar sobre a palavra, elas não querem sentar para aprender, elas não querem tirar esse tempo, e principalmente financeiramente. Ontem eu preguei no Jardim Brasil, o tema lá era Malaquias 3:10, trazer o dízimo e as ofertas. Ali só escolhe um tema difícil e obscuro. Aí quando a gente chegar na homilética, que é a arte de pregar, tem tema, é um tema, independente do tema. Não adianta você chegar lá e dizer: ah, Deus me deu outra coisa. Não, você não estudou. A igreja está adornada, foi dado para o líder o tema, a igreja está toda uniformizada com o tema, chega lá e entrega outra coisa. Então era Malaquias 3:10. Aí você acha que teve glória? Teve ai. Porque eu falei: até a ver você é crente, você canta, prega, mas teu gosto não é convertido. E aí Deus está dizendo: tu é amaldiçoado. Malaquias 3:9 ele diz que é com maldição. E qual me roubais? Então está lá no canal, está lá no meu canal a mensagem.
você tiver um tempo, lá é pouco tempo. Lá canta 1h30 e aí espreme a palavra e diz: chegou a hora mais importante, é o inteiro. Diferente daqui, né? Aqui é 1 hora, o povo sai alimentado. Lá não. Todas as vezes que eu fui lá, espreme a palavra, é meia hora, 20 minutos. Mesmo assim, a mensagem não é perdida, eu escuto para 1h30, 1 hora para pregar. E outro, eu levo 4 horas para fazer uma mensagem. Eu leio, venho lendo, e depois eu espero quando descer o rolo. Aí pega a caneta. Era 3h20 da manhã, da sexta para o sábado, eu estava fazendo a mensagem. Comecei meia-noite, 11 e pouco, terminei 3h20 da manhã, eu terminei a mensagem. E falava justamente sobre isso. O tema era obscuro, só que assim, eles põem o tema, pastor, e eles vão correr o mês todo com o mesmo tema, todos os departamentos. Os varões vão falar 3:10, as irmãs vão falar 3:10, as crianças vão falar 3:10. Então eles vão ouvir tudo na sua multiforma de pregar, se é que vão pregar no tema, porque aí existe pregadores e pregadores. Então ali a palavra foi sobre dízimos e oferta, mexer no bolso do crente. Eu falava que teve a hora da oferta, ia pregar sobre isso e tive que observar. E aí quando a água começa a ferver, borbulhar, a mesma água que endurece o ovo é a mesma água que amolece a batata. Então quem é você na hora da oferta? O ovo ou a batata? Você endurece ou amolece? Então foi sobre isso e era obscuro o texto. Lá só tem tema difícil. A pessoa tem que estudar para pregar. Dito isso, nós falamos sobre a coerência de Deus na sua criação. Deus cria os céus e os enche. Passa com sol, estrela, lua. Deus cria a terra e os enche com árvore, planta. Deus cria o mar e os enche, peixe, algas, monstros marinhos. E Deus cria o homem e o enche do seu espírito. Então a intenção de Deus é sempre nos encher. E nós precisamos querer nos encher. Como nós estamos aqui hoje para nos encher. Você vai perceber que tudo que Deus fez foi através da sua palavra. Haja. Ele diz: mar, produza peixes. Terra, produza árvores. Produza pássaro. Tudo foi feito pela sua palavra. O poder da palavra de Deus liberada. Então se você tira a árvore da terra, ela morre. Se você tira o peixe da água, ele morre. Se você tirar Deus da sua vida, se você tirar a palavra da sua vida, se você tirar a oração da sua vida, o jejum da sua vida, você morre. Espiritualmente, fisicamente e eternamente. São 3 tipos de morte. Espiritualmente, a pessoa vai morrendo espiritualmente e não percebe, é imperceptível. Se você pegar um sapo e colocar ele dentro de água quente, ele pula. A água está fervendo, você coloca o sapo lá, você vê. Agora se você pôr o sapo dentro de uma água fria e ligar o fogo, ele não percebe a mudança de temperatura e ele morre sem saber. Tem muita gente que não está percebendo a mudança de temperatura. Foi como eu disse ontem lá na mensagem, está dando o resto para Deus. O livro de Malaquias, o povo estava oferecendo o resto, a sobra. Eles estavam trazendo animais cegos, coxo, manco, e Deus estava botando a culpa na liderança, porque não ensinava o povo e estava recebendo de qualquer jeito, no altar. E aí eu sempre falo, né? Melhor um culto vazio do que um vazio no culto. Estava oferecendo tudo que eu prestava, o resto para o Senhor. Então para o Senhor a gente tem que obedecer, tem que entregar o melhor. Então você põe o sapo na água fria, liga o fogo, ele não percebe a mudança de temperatura, ele vai morrer sem saber. Aí já não deixa de vir um culto, aí já deixa de vir outro. Se der eu vou.
Então o esfriamento ele vai entrando de forma imperceptível. A heresia ela vai entrando de forma imperceptível. É por isso que 1 Timóteo 4,16, Paulo vai dizer: Timóteo, patrulha a doutrina, fica atento à doutrina, policia a doutrina, porque a heresia entra de forma que imperceptível. Não vai perceber a mudança de temperatura, o enfraquecimento espiritual, já não lê como lia antes, já não ora como ora antes. O celular toma muito tempo. Aí a gente navega muito na internet e navega pouco na Bíblia. Aí a gente precisa ter unção, e a unção é uma intervenção divina, que sem o Espírito Santo é algo que a gente não faria sem a ajuda dele. Então uma coisa é pregar, e outra coisa é pregar com unção, com compromisso. Como eu falei aquele dia, né, que o irmão só tinha 2 dentes na boca, um para abrir Coca-Cola e outro para doer o dia inteiro. Mas quando ele abria a boca, o céu abre. Ele não precisa de oratória, de homilética, de hermenêutica. Por quê? Porque ele tem unção. Só que no tempo que a gente vive, já é inadmissível a falta de conhecimento. Então o obreiro, ele precisa se debruçar sobre a palavra. Eu gosto de Esdras 7,10. Esdras 7,10, a Bíblia diz que Esdras preparou seu coração para buscar, para cumprir e para ensinar a lei de Deus. Ele preparou. Todas as vezes que eu vou pregar, eu me preparo. Eu não chego lá de qualquer jeito. Quando for lhe dada a oportunidade de pregar, você vai se preparar. E você, principalmente que está aqui, você já faz um esboço da sua casa, uma saudação, porque às vezes Deus pode direcionar aqui quem está na frente. A irmã está com oportunidade, sabe que você está aqui, vamos ver o que está acontecendo. E aí as pessoas vão perceber a mudança. A sua ousadia vai dar medo? Vai tremer? Vai. O microfone vai, ó. Aí você faz um esboço. Você pega uma pérola dessa aí, ó. Paulo foi reserva de Barnabé. Paulo sentou para aprender. Olha quem é Paulo. Mas Deus primeiro trabalhou nele e depois através dele. Ninguém aceita Jesus hoje e começa a pregar amanhã. É como eu costumo dizer do padre, né? O pastor Michael, eu ganhei esse padre aqui para Jesus. E que dia ele prega? Prega nada. Ele vai vir aprender sobre Jesus. Ele sabe tudo sobre Maria. Agora ele vai aprender sobre Jesus. Paulo sabia tudo sobre a lei. Agora ele vai aprender sobre Jesus. Ele percebeu que Jesus é a chave hermenêutica do Velho Testamento. Jesus ele está em todos os livros do Velho Testamento. Isso se chama antítipo. Antítipo é você enxergar Cristo no Velho Testamento. Quando a gente chegar em Cristologia, você vai perceber. A gente vai fazer uma comparação entre Isaac e Jesus. A gente vai fazer uma comparação entre José e Jesus, entre Jeremias e Jesus. Você vai ver que todos eles, tudo direcionava para Cristo, tudo. A gente tem que enxergar Cristo em todos os lugares da Bíblia. Em todos os lugares da Bíblia. Então você vê já com um esbocinho ali feito, porque se for lhe dada a oportunidade, se você nunca teve uma oportunidade de falar algo da parte de Deus e for lhe dada, você vai ter algo para falar. Você não vai recusar. Por quê? Eclesiastes 9:10. Veio na tua mão, mas conforme a tua força. Por quê? Porque Filipenses 1:6, aquele que chamou, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele chama e capacita. Só precisa de alguém para se dispor a fazer. Quando Davi chega na batalha, havia gente muito mais preparada que Davi. Eles eram homens de guerra. Mas o que aconteceu? Davi se dispôs. E aí, como eu disse, ele não chegou despreparado. Ele se preparou. Juízes 20:16.
diz que tinha 700 canhotos, que com a funda na mão não errava o fio de cabelo. O fio de cabelo. Uma funda na mão não errava o fio de cabelo. Imagina um gigante. Imagina um gigante. Então Davi, ele se preparou, e nós devemos andar preparados, porque a qualquer momento Deus ele pode nos usar. Ó, Juízes 20:16. No meio de todo este povo havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras e um fio de cabelo e não errar. Juízes 20:16. Isso é uma salvação. Pai do Senhor, eu quero ler aqui em Juízes 20:16. Deus separou para si 700 canhotos, que com a funda na mão não erravam um fio de cabelo. Você acha que Davi era um aventureiro? Davi chegou lá preparado. Não errava um fio de cabelo. Ele falou: esse gigante é tão grande que não dá para errar. Chegou preparado. Ele não era um aventureiro. Todo mundo estava com medo. Davi estava com medo? Estava. Mas ele manteve o medo sob controle. Quando Deus te chamar, você vai ficar com medo? Vai. Mas vai manter o medo sob controle. Por quê? Porque você está preparado. E vai chegar um tempo que você vai querer a oportunidade. Para que me chame hoje. Aí eu estava doido, aí acabou tudo, você falou: eu estava doida para falar um negócio que Deus me deu. É assim que Deus faz. E aí vai nascer aquele desejo no seu coração. Aí você vai começar com saudação um pouquinho, daqui a pouco você já estende, daqui a pouco você já... Pastor, eu estou preparado. Quero trazer uma palavra aí algum dia, quando tiver muita gente, né, para ver como é que é. Aí prega no lar. Porque agora vai ter um dos grandes segredos do crescimento da igreja: é casa. Por quê? Às vezes eles não vêm, eles têm vergonha de vir aqui. Mas aí a igreja vai até eles. Aí eles se sentem confortáveis, amados, instruídos. E aí quando ele chegar aqui, que ele te vê, ele se sente em casa. Ele se sente em casa. E aqui é a casa do pai, é a casa dele. Ó, sinta essa vontade, essa casa é tua. O pai está aqui. Então a célula, ela é de suma importância. Você vê o Cornélio, quando o anjo aparece para Cornélio, o anjo diz: chama Pedro. Por que um anjo já não prega para Cornélio? Porque isso não é função de anjo. Os anjos desejaram pregar o evangelho, mas isso foi incumbência nossa. Então, o anjo vai até Cornélio e diz: chama Pedro. Pedro vai pregar para vocês. Por que o anjo não prega? Porque o anjo não foi chamado para pregar o evangelho. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que iam herdar a vida eterna. E Hebreus capítulo 1. Então, o anjo é um auxiliar, ele não veio para pregar. Por que ele não prega para Cornélio? Porque quem tem que pregar somos nós. Então quem tem que pregar no lar é você. Não é Deus que vai enviar um anjo para pregar no teu lugar. Ao 1,14, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação. Entendeu? O anjo é espírito. Não são todos eles espíritos, e o espírito não se multiplica. Em Mateus 22, ali no 28, eles perguntaram: quando a gente morrer, nós seremos como... nós somos casados aqui, lá tem a lei do levirato, a gente pode casar com o irmão, a gente vai se casar. Aí Jesus vai dizer que quando você morrer, você é como os anjos, espírito. Você não casa nem se dá em casamento, porque anjo não se multiplica. Anjo, o que Deus criou é o que tem. Anjo não se multiplica. Aí é angeologia, é outra coisa. Então eles são espíritos ministradores. Então quem tem que pregar é você, não é o anjo, não é outro, não é transferir responsabilidade.
Como a gente falou de Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés tremeu. Ele falou, mandarão. Ele fala bem. Ele fala bem, mas não tem chamado. O chamado dele é para sacerdócio. O teu é para dirigir a congregação. Então, ele tremeu, manda ele, mas não tem chamado. E a prova, como eu falei aqui naquele dia que eu ministrei, é 40 dias. Moisés no monte, com 40 dias ele estragou a congregação. Fizeram um bezerro de ouro. Quando a liderança é fraca, o povo faz o que quer. E aí a questão da consagração, quando você lê em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que foi lançado sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Ele entrou no ministério por sorte. A Bíblia não fala mais nada dele. Lógico que ele estava junto com os discípulos em todo momento. Mas o nome dele não tem destaque. Por quê? Porque ele entrou no ministério por sorte. Então tem muita gente que é consagrado por sorte. Sorte de conhecer a pastora Graciete, que consagra. Sorte de conhecer alguém que o consagra. Agora, quando você exige uma capacitação, um conhecimento, você confia no obreiro. O obreiro domina o que está falando. Quando você vai pregar, os primeiros 5 minutos é primordial. Porque a introdução, a pessoa sabe. Se você lê o texto, se você domina o que vai falar, se você estudou, se a graça de Deus está com você, então tudo isso, os primeiros 5 minutos, ou você põe o povo dentro da mensagem, ou você joga eles fora da mensagem. Então a introdução é primordial, é onde você vai prender a atenção do povo. Senão é como a TV, você está num canal, aí você pega o controle, num clique você está em outro canal. A igreja é assim, você está aqui, mas seu pensamento está ótimo, porque a pessoa não expõe a Bíblia, ela fica atacando as pessoas, contando a história. É o que está em 2 Reis 8,4. O rei chamou Geazi e falou: conta para mim o que Deus está fazendo através do profeta Eliseu. Por quê? Porque quem não tem vida com Deus tem que contar o que Deus está fazendo na vida dos outros. Aí então você vai ver pessoas que só ficam contando o testemunho dos outros, não sabem se é verdade. Então, como ele não tem vida com Deus, experiência com Deus, ele tem que contar o que Deus fez na vida dos outros. Agora, quando você expõe a Bíblia, acabou. Não tem como refutar. Aí não tem anjo no céu, homem na terra e capeta no inferno para refutar. Quando a palavra ela é exposta. Fazer a exposição da palavra. Então, o livro de Gênesis, aqui no início, ele é a chave hermenêutica para se entender toda a Bíblia, toda a origem do universo. Gênesis é a chave hermenêutica. Moisés escreveu o Pentateuco, Gênesis, mas ele não estava na criação. Então as pessoas entendem que quando Moisés está 40 dias no monte, jejuando, orando, é um jejum sobrenatural, porque 7 dias sem água você morre. Ele está 40 dias no monte, foi 2 vezes 40 dias no monte, sem comer, sem beber. Então lá, você não acha que Moisés está no monte 40 dias sem comer e sem beber, e Deus só vai dar para ele os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Então ali Deus revela para ele o profundo e o escondido. Daniel 2,22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então ali Deus revela toda a criação para Moisés. Quando Moisés desce, Moisés vai escrever como tudo foi feito. Em Gênesis, ele é a chave hermenêutica da origem de todo o universo. Quando você lê o livro de Gênesis, você entende toda a criação. Como Deus criou o sol, a lua, a estrela, o homem, a natureza. E aí nós falamos, né, o Salmo 19, ele diz que um dia faz declaração a outro dia, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, sol, lua, estrela. Quando eu te vejo, eu vejo Deus. Quando eu vejo, porque é tudo sincronizado. Quando nós dizemos que Deus é eterno, a gente tem uma noção que eterno é o que não tem fim. Quando também, na verdade, eterno é aquilo que não tem começo. Então quando fala, você entrou na eternidade, você entrou, não sabe a que tempo entrou, ele não tem fim, mas ele não tem. Então por que Deus é chamado de o Deus eterno? Porque não tem começo.
Ninguém criou Deus. Ele é o Criador. Então todas as coisas emanam dele, tudo feito pela sua palavra. Só que o homem, ele fez com a sua própria mão. A mulher, ele fez com a sua própria mão. É a coroa da criação. Então tudo foi feito pela palavra. E o Sol é a estrela mais próxima da Terra. Muito maior do que a Terra. E aí, eu costumo dizer que se o boi soubesse a força que ele tem, ninguém colocava uma argola no seu nariz e com o dedo ele guia o boi para onde ele quer. Porque o boi não sabe a força que ele tem. E muitas vezes a gente não sabe a força que nós e o nosso Deus tem. O nosso jejum tem, a nossa oração tem, a nossa dedicação tem. A gente não sabe a força quando a gente se propõe para vir aqui aprender, a força que isso tem. A gente às vezes não tem noção da grandeza do nosso Deus, até não tem noção do planeta, porque para nós o planeta é enorme, mas no espaço ele é minúsculo. É por isso que os astrônomos, eles dizem que tem mais estrela no céu, nas galáxias, que a gente pensa céu é aqui, né? Mas é uma galáxia. Então, há mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Se você for à praia, ver aquela imensidão de grão de areia. Quantas praias nós temos no Brasil, no mundo? E você pega lá um punhado, põe numa mesa de vidro, separa, imagina o tanto. E os astrônomos é cientificamente comprovado que tem mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Por quê? Porque a terra é pequena diante da imensidão do que Deus criou. E aí o Salmo 147, verso 4, a Bíblia diz que Deus conhece as estrelas, as conta e as chama pelo nome. Aí você acha que Deus não te conhece? Você acha que Deus não está vendo? O céu está vendo tudo. Então por isso que a gente fala, o culto não começa aqui às 18, o culto começa na tua casa quando você abre os olhos. Então você vive em culto. Aí ninguém fala, eu vou entrar na presença de Deus. Não, quando foi que você saiu? Você não sai, você sai daqui, o culto continua. Você acorda, começou o culto. Você vive em culto. E por isso você precisa ser parecido com Cristo. Pequeno Cristo não é fanatismo. Isso não é fanatismo. Provérbios 1,7 diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, quando nós vemos a criação do universo, eles dizem que tem 93 bilhões de diâmetro. A galáxia tem 93 bilhões de diâmetro. É você entrar num foguete voando a 300 mil quilômetros por segundo. Você demoraria 93 bilhões de anos para chegar de uma ponta a outra. Sabe o que é isso? É a grandeza de Deus. Aonde Isaías 40:12 diz que ele mediu a palma. O que é isso? Antropomorfismo, característica humana a Deus. Deus mediu o céu a palma? Ele está dizendo da grandeza de Deus. Porque Deus ele precisa falar com a gente uma linguagem que nós possamos entender. Por isso que falar a mão de Deus, o pé de Deus, é uma linguagem que a gente precisa entender. Porque se ele é espírito, ele não tem forma. O espírito não tem forma. Mas a linguagem que nós possamos entender sobre a grandeza dos atributos de Deus. Então 93 bilhões de anos voando no foguete a 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. E você demoraria 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra. Então as estrelas, elas são maiores do que a Terra. E aí a gente começa a entender que o planeta para nós é grande, mas para Deus é pequeno. As coisas são pequenas. Então Deus ele tem várias linguagens para se comunicar conosco. Quando ele diz ali em Isaías 43, ali 19, que ele vai abrir um caminho no deserto. O deserto não tem rua. O deserto não tem parede. Como é que abre um caminho no deserto?
Antropopatia é dar sentimentos humanos a Deus. Ele fala de uma forma que nós possamos entender. Então, o deserto não tem rua, o deserto não tem muro. Como ele abre o caminho no deserto? No deserto eles eram guiados pela estrela, ou seja, eles iam pelo Oriente, eles eram guiados pelo Oriente, pelas estrelas. Lembra dos magos? Nós vimos uma estrela no céu e o menino nasceu. Eles são guiados pelas estrelas, eles são guiados pelo Oriente. Então, quando se perde o Oriente, aí vem a palavra desorientado. É quando eles perdiam o caminho, eles estão desorientados, eles perderam o Oriente. Então, como é que se andava no deserto? As caravanas passavam guiadas pelas estrelas do Oriente e deixavam pegadas. E aí quem vinha atrás seguia aquelas pegadas. Então, o que é caminho no deserto que Jesus abre? Que Deus abre? Ele está dizendo, olha, eu vou na frente e você segue meus passos. Isso é caminho no deserto, é seguir os passos de Cristo. Não tem parede, não tem muro, guiado pela estrela, Oriente, perdeu, está desorientado. Jesus abre um caminho no deserto, quer dizer, eu vou na frente e você segue meus passos. É marca, é por onde você passa, você deixa marca. Então, se a terra ela fosse 10% menor ou 10% maior, não haveria vida na terra. Isso não é obra do acaso, é tudo milimetricamente feita pelo nosso Deus. Quando a gente começa a entender a grandeza de Deus, você vai ver sim que Deus se preocupa com você e nos pequenos detalhes. Deus está vendo tudo, Ele está em todos os lugares. Aí a onisciência, Ele sabe o que permeia, o que perpassa na nossa mente, o pensamento. Salmo 139 e o verso 4 ele diz, antes da palavra chegar na língua, o Senhor tudo conhece tudo, é de Deus de detalhe, Deus é detalhista. Então, se fosse 10% maior ou 10% menor, não haveria vida na terra, porque o acaso não vai produzir a ordem. Você vai entender que o planeta ele está com o eixo inclinado a 23 graus. Esse ângulo permite que a Terra seja lentamente atingida pelos raios, senão nós ficaríamos como um frango assado. Se não houvesse essa inclinação, a Terra seria muito quente e inabitável. Então Deus preparou essa Terra para colocar a criação dele. A Lua, ela não está lá para iluminar a noite, até porque ela não tem luz própria. Quem ilumina a Lua é o Sol, é a luz do Sol que reflete na Lua. A igreja não tem luz própria, é a luz de Cristo que está nela. Malaquias 4:2, a Bíblia diz que Ele é o sol da justiça, e aonde tem sol, a estrela não brilha, o cantor não brilha, o pregador não brilha, ninguém brilha, porque o sol da justiça é Ele. Então a lua reflete a luz do sol. E o que a lua faz? Ela é a faxineira da terra. Ela faz o efeito das marés. É por isso que a água não invade a terra. É por isso que Deus disse para Jó, onde você estava quando eu coloquei limite no mapa para invadir a terra? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu, as contei e as chamei pelo nome. Então existe mais estrela no céu do que grão de areia na terra. Salmo 147:4, ele conta e as chama pelo nome, porque Deus conhece o nome. Atos 9:11, Ananias, vai à rua direita, sabe o endereço, pergunta pelo homem chamado Saulo, sabe o nome, e esse ele está orando, sabe o que anda fazendo. Deus é um Deus de detalhe. Então a lua, ela faz o efeito das marés, que faz com que as ondas se quebrem na praia. A lua tem um efeito chamado plâncton. Sem ela não haveria oxigênio na terra. A lua é a diaconisa do Criador. Senão o lixo seria inabitável.
Então a lua não está lá de enfeite. Deus não te criou para enfeite. Deus te criou para te usar, para te salvar, para você ser luz, para você ser inspiração. Uma pastora disse, influenciar. Não tem coisa melhor de alguém chegar, olhar para você e falar, toda vez que eu vejo você pregar, eu fico com a vontade de ler a Bíblia. E aí, como nós falamos, isso é avivamento. Avivamento não é pregar, pular, gritar, cantar, profetizar, rodar. Avivamento é... Olha, nós tivemos um estudo hoje e eu quero ver mais sobre isso aqui. Aí você vai vir. Aí você vai ouvir o louvor que você ouviu aqui no culto. E você chega em casa e quer ouvir o louvor. A pastora aqui, culto de oração, corredor aqui dos milagres de terça. Aí você chega em casa, você quer orar. Isso é avivamento, você foi avivado. Você se interessa pelas coisas de Deus. É uma chama que não se apaga. Então a lua é a faxineira da terra, diaconiza do Criador. Não tem luz própria. E ele é o céu da justiça. Então a atmosfera, ela tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 11 outros elementos. Ou seja, sem isso não haveria vida na terra, né? A planta, ela é vital. É ela que transfere o nitrogênio para a terra. De que jeito? O relâmpago, ele não foi feito para matar as pessoas. O relâmpago, ele dá uma descarga na terra, aonde a planta absorve o nitrogênio. A gente não vê. É como as estrelas, a gente não consegue mais ver, muita poluição. Você não vê mais assim o céu repleto de estrelas. E aí cai cerca de 100 mil relâmpagos por dia. A gente não vê, porque é tudo sincronizado o que Deus vai fazer. Então, existe 8 tipos de raio mortífero. Isso aqui porque a gente está tendo uma amplitude do poder de Deus. Como tudo é sincronizado, não tem como a pessoa falar que não tem a mão do Criador costurando tudo isso. Então são 8 tipos de raio mortífero. Aí a camada de ozônio é o que impede. Aí você vê, a camada de ozônio está com furo. A camada de ozônio está se deteriorando. Então a camada de ozônio, ela nos protege para que nós não sejamos queimados pelos raios ultravioleta que está causando câncer. Que a gente não ouvia falar isso antes, né? Mas a camada de ozônio. Então, se não houvesse a camada de ozônio, nós seríamos torrados em 2 dias. E aí o sol, ele está no lugar certo. Se ele estivesse mais longe, nós morreríamos congelados. Se ele estivesse mais perto, nós morreríamos queimados. Isso não é obra do acaso. É Deus que planta tudo no seu devido lugar. Então, no princípio, Gênesis 1, no princípio, fala de tempo. Mas Deus não está no tempo. Criou céus, espaço, e a terra, matéria. Então Deus, ele é criador. Em Gênesis 2:2, a Bíblia diz que no 7º dia, ele finalizou e descansou. Ou seja, ele trabalhou no 7º dia. Porque as pessoas pensam, principalmente os adventistas do 7º dia, que Deus não fez nada no 7º dia, ele não quer fazer nada. Mas se você ler Gênesis 2:2, é fácil de achar, que é na primeira página. Gênesis 2:2, ó. E no 7º dia, Deus terminou. Ou seja, ele trabalhou no 7º dia. Ó, no 7º dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou. Deus não descansa. Deus não se cansa. Isaías 40, ali a partir do verso 29, diz que Deus não se cansa nem se fadiga. O Salmo 121 diz que ele não dorme nem tosqueneja. Deus não se cansa. O que é isso? É aquela linguagem, antropopatia.
é dar sentimento humano a Deus. Dizer que Deus descansou para que Deus parou de criar. E aí uma coisa também que as pessoas se confundem muito é quando Gênesis 6,6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Números 23:19, Balaão disse: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. E aí a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o homem, e aí a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Então ali são duas palavras, é porque tem, na nossa língua portuguesa, tem palavras que não há tradução. Teve o aramaico, o hebraico, aí foi transliterada para várias línguas, para o grego, a Septuaginta, aí chegou no português, então tem palavras que não há tradução, e uma delas é a palavra arrepender, porque aí são duas palavras ali, metamelanoi e metanoia. Metanoia é conhecida, mudança de mente. Houve uma metanoia, uma mudança. Agora metamelanoi é só remorso. Judas, metamelanoi, remorso. Ele não termina o ciclo do arrependimento. Pedro se arrependeu. Ele pecou, caiu, mas ele não foi se matar. Ele voltou. Ele se arrependeu, ele deu meia volta. Então, Deus se arrepende? Não. Deus ele suspende o juízo e libera a misericórdia. Então Deus não se arrepende. Aí você vai ver que Deus se arrependeu de pôr Saul como rei. Deus se arrependeu do mal que ia fazer Nínive quando o povo clamou. Ele não se arrependeu. Ele suspendeu o castigo e liberou a misericórdia. Então Deus não se arrepende. E o que é isso? Antropopatia. Sentimentos humanos a Deus, porque a gente precisa entender como que Deus trabalha. Então, o antropomorfismo dá características humanas a Deus. João 4,24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E adorar aqui é obedecer. É obedecer. Porque todo ser adorado, ele requer do adorador obediência. O Deus Moloque, ele queria sacrifício de criança. Então existe uma obediência dos seus súditos. O Deus Sol. Então havia vários deuses que requer obediência do seu povo. Então, quando Deus procura, se Ele procura, porque não está fácil de achar. Por isso que o Salmo 89, verso 20, ele diz: achei a Davi, e com meu santo óleo ungi. Se ele diz em Atos 13, 22, achei a Davi. Por quê? Porque Jessé queria esconder. E aí Deus, porque o que o homem esconde, Deus acha. Então Jessé queria esconder Davi, e Deus disse: achei a Davi, achei a Davi. E por que Deus mandou Samuel ungir Davi lá no pasto, se ele estava lá? Mandou ungir em casa. Porque quando ninguém dentro da tua casa, dentro do teu ministério te honrar, Deus vai trazer um de fora para te honrar. Davi é ungido no meio dos irmãos, na frente de todos. Ele é exaltado na frente de todos, da família. Porque ele tinha compromisso com Deus, ele se dispôs. Então, o verdadeiro adorador, Deus procura os verdadeiros, porque tem falso. Se ele procura os verdadeiros, tem falso. Se ele procura, porque não está fácil de achar. E se é os verdadeiros, é porque tem falso. Você está vendo que um versículo você consegue achar as pérolas? O segredo de você ler o texto pausado, paulatinamente, devagar. Isso aqui não é jornal, revista para você correr, passar por cima. Você precisa analisar. Em João 5,39 ele diz: examinai
as escrituras. Examinar. Uma vírgula muda tudo. Ele diz assim, ó: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Aí você pergunta: quantas vezes o galo cantou? Vocês sabem quantas vezes o galo cantou? Ó, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Aí você pergunta, na empresa, lá onde eu trabalhava, falou assim: quantas vezes o galo cantou? Aí eles respondiam: quantas vezes o galo cantou? Ah, mas eu vi no filme. Eu vi no filme. Então, uma vírgula, ela muda todo o significado do versículo. Porque se você ler assim, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quantas vezes o galo cantou? 3. Aí quando você põe a vírgula, antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes tu me negarás. O galo canta uma. E outro texto diz que o galo canta 2. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes você vai negar. O galo não vai cantar 3 vezes. O galo só vai cantar uma. Depois você chega na tua casa e olha Mateus capítulo 26. Ali, verso 73, 70. Aí vai dizer assim: antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes tu me negará. Aí você lê sem vírgula. Tem jogador que prega. E o galo cantou 3 vezes. Isso. Não. Quando ele nega, o galo canta. Depois que ele nega a terceira, o galo canta. Mas o cara viu no filme que o galo cantou 3 vezes. Não tem negócio com filme. Tem negócio com Bíblia. Ontem a igreja estava cheia. Foi dada a oportunidade lá para o irmão. Se for dar uma oportunidade, uma saudação, 5 minutos. Uma oportunidade de 5 a 10. Vai cantar, canta. Vai contar o testemunho, conta o testemunho. Vai pregar, prega. Deu a oportunidade para ele, ele falou os negócios lá do Rio de Janeiro, da televisão. E eu pensando, não tem negócio com o Rio de Janeiro. Não tem negócio com televisão, a gente está aqui para ouvir a palavra. Aí contou o testemunho, contou a coisa da televisão, contou o testemunho, mas não foi chamado para dar testemunho. Aí a palavra, eu escrevi a palavra, porque eu não conheço. Eu não conheço. Aí você veio cooperar hoje, Diácono Anderson. Diácono Anderson está com a oportunidade, você não sabe nem quem é. E ele vai, fere a igreja, vai embora e você vai ter que curar a ferida agora. Você não sabe quem é. Você vai dar oportunidade porque você não sabe quem é. Vem aqui e fala contra os dogmas da igreja. Fé. Ou então, quer pregar. Fala 15 minutos. Tira a oportunidade do ministério aqui de louvor. Espreme a palavra. Então isso acontece muito. A pessoa precisa saber dominar o que está fazendo. Então, se você ler pausadamente, você vê, ó, nesses 3 versículos que nós lemos de Atos 13, você vê que Barnabé está na frente. Você precisa ficar procurando as pérolas do Espírito Santo, começar a abrir uma visão espiritual para você começar a enxergar no texto o que você não via. Ele revela, ele vê a dedicação, o desejo, e ele dá. Ele dá. Ele fala que se o filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra, quanto mais o pai que está no céu. Em Efésios 3,20 diz que ele vai dar muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Então isso que a gente está aqui, que a pastora plantou, da gente estar junto, crescendo junto, que eu estou aprendendo aqui também, é uma preparação para o que Deus tem para a nossa vida. E aí Deus vê quem quer e quem não quer. Deus vai separar quem é e quem não é. Aí não vem, aí diz que é pregador. Aí quando você pregar na sua humildade, a unção é diferente. A busca, a intimidade é diferente. Então, uma vírgula vai mudar todo o versículo. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes tu me negarás. Eu tenho um livro. Eu tenho um livro lá em casa que fala que esse galo não é um galo, não é uma ave galinácea.
Não sei se vocês já ouviram falar. O galo ali é trombeta, é galináceo, seria uma trombeta. Isso não é coisa de ninguém pregar na igreja. Você chegar aqui e falar que o galo não era o galo, era uma trombeta. Porque é como o canto da alvorada. Aqui no canto da alvorada, às 6 horas da manhã, eles tocam a trombeta, assistem a bandeira. Lá, na Fortaleza Antônia, havia a troca da guarda e era trocada a trombeta, era chamado de galináceo. Aí a tradução copista colocou como galo, uma ave galinácea. Não é um galo, é uma trombeta. E 3 horas da manhã fazia a troca, que foi a hora que Pedro negou. E aí quando a cidade estava muito apinhada de gente, era 2 toques. Aí você vai ver um evangelho que vai dizer que o galo cantou 2 vezes, a trombeta, né? Tocou 2 vezes, mas nos outros é uma vez que o galo cantou. Então não há discrepância, né? Às vezes acha que a Bíblia é contraditória, que não, porque ali é evangelho sinótico. Marcos, João, Marcos, Lucas e Mateus é visão conjunta. Evangelho sinótico, é a mesma coisa aqui. Nós 3 vemos a mesma imagem, a mesma cena. Você não conta do teu jeito, você do meu jeito, eu do meu jeito. Eu vou dar um detalhe, ela vai dar outro, ele vai dar outro. É visão conjunta. Então, em um, se você analisar depois que você chegar em casa, se você for avivado, e você chegar em casa sempre vou ver esse negócio do galo, você vai ver lá, um do evangelho fala 2 e o outro 1. Mas na verdade o galo cantou 1. Ele nega o galo canta. Ele não nega 1 e o galo canta. Ele não nega o galo canta, alertando, olha, mais uma, não. Antes que o galo cante, vírgula, respira, é igual no princípio. Gênesis 1, no princípio, vírgula, aquela vírgula é uma pausa. E ali os historiadores dizem que aquilo ali são milhões de anos, entre uma criação e outra. Entre o princípio e entre Deus criar, porque Deus ia criar uma coisa sem forma e vazia. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. Então ali há várias linhas de pensamento. Enquanto o querubim foi lançado, ele bateu na terra e deformou a terra e ela ficou sem forma e vazia. Então, todas essas coisas a gente tem que prestar atenção. Existe o sermão temático, que é no tema. Existe o expositivo, que é o tipo que eu prego, que eu corro a Bíblia, sem sair da linha. Não adianta você ler o texto e ir embora do texto e nunca mais voltar e falar nada do texto. Então tem o temático, o expositivo e o textual, que é o que prega só dentro do texto. E aí um dos segredos para você ler a Bíblia, presta atenção na vírgula. Se é pergunta, quem está falando? Que a gente fala a palavra de Deus, mas aqui até jumento fala. Então o profeta fala, o homem fala, Deus fala, o diabo fala. Todo mundo fala, e a gente precisa saber, quando a gente vai estudar um texto, quem está falando? É pergunta? É exclamação? É afirmação? Porque tem coisa que você fala, se você perguntar, pode acender vela no culto? Aí o outro vai dizer, pode, porque não está na Bíblia. E o outro vai dizer, não pode, porque não está na Bíblia. A Bíblia não ordena que eu faça isso. E o outro diz, a Bíblia não ordena que eu faça isso. Vai estudar o texto? Eu gosto de ler o texto, o versículo por versículo, prestando atenção, e depois de cima para baixo, de baixo para cima. Lê o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na hora dos escarnecedores, e depois você lê ele de baixo para cima. Aí você vai vendo que quem não assenta na roda dos escarnecedores, vai casando. Então tem coisa que você lê de cima para baixo, de baixo para cima, você vai achando, você sempre com papel e caneta. A minha esposa fala, você vai escrever outra Bíblia? É muito papel. Eu acho esses papel em casa direto. Não, eu vou jogar, daqui a pouco eu fiz um esboço, coisa linda. Cadê aquele papel? Eu joguei fora, eu não gosto de bagulho. Como é que é? E agora? Eu vou procurar o papel, não acho mais, acabou. Não sei mais aonde está nem o que é. Eu vou varrer debaixo da cama, está cheio de papel. Eu jogo fora, é assim, eu vou ficar procurando. Não, é papel jogado. O homem é assim, né? Você vai. Aí vem o ventilador, do lado da cama tem um monte de papel, já fica, caneta, eu estou ali. Daqui a pouco alguma coisa eu já pego, já escrevo na hora, né?
E aí às vezes a gente liga o ventilador, muito calor, e os papel voam, vai para debaixo, a gente não pega, aí ela não... E aí eu procuro, eu não acho o papel. Cadê aquele papel? Ah, deve ter jogado fora. Então a inspiração, ela vem e passa. Então é importante a gente anotar quando Deus está nos dando alguma coisa. Então eu, particularmente, eu vejo a mão de Deus nos mínimos detalhes, costurando tudo, o passo, o dia, aonde você vai, o que você fala, tudo eu vejo a mão de Deus, né? Então é isso, ó, antropomorfismo é dar características humanas a Deus. Antropopatia é dar sentimentos humanos a Deus. Deus vai falar numa linguagem que a gente possa entender. E a teofania é Deus em forma humana quando ele aparece no Velho Testamento. Aí na próxima a gente fala sobre teofania, né? Já é 52. Aí na próxima a gente vai falar sobre teofania, sobre as aparições de Deus, sobre o anjo com A maiúsculo. Não é um anjo, é sobre o anjo que recebe adoração, porque anjo não recebe adoração. Então, quando o anjo é adorado, ele recebe adoração, é sempre um anjo com A maiúsculo no Velho Testamento. Teofania, Deus em forma humana. A gente vai ver que ele apareceu para Abraão, a gente vai ver que ele apareceu lá para Ló, ele apareceu para Manoá, ele apareceu na Sarça. Ele está constantemente se materializando no Velho Testamento, né? Que vai ser sobre a teofania, sobre o nome de Deus. Quando ele diz eu sou, ele se apresenta como vários nomes: Jeová Shabaoth, o Senhor da guerra, Jeová Rafá, Jeová Raá, Jeová Tsiqueno, Jeová Nissim, Senhor dos exércitos, Jeová, o Senhor é minha bandeira. Então a gente vai discorrer sobre os nomes de Deus, sobre a teofania. A questão da criação tem o ateísmo. O ateísmo, ele nega a existência de Deus. Ele diz que tudo surgiu espontaneamente. E aí você, que nem nós falamos, o sol está no lugar certo, a inclinação da terra, tudo feito pela mão do Criador. Mas o ateísmo diz que tudo surgiu espontaneamente, como se o caos pudesse exercer a ordem. Aí tem o politeísmo, são vários deuses. Por exemplo, na Índia, barata é Deus, eles não matam. Vaca é Deus, tudo é Deus. É o politeísmo, né? E aí quando nós falamos aqui na outra, né, que a palavra Elohim é plural. Ou seja, tem 3 pessoas criando, porque é um Deus com 3 personalidades, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então isso não é para qualquer cabeça, né? As pessoas muitos não creem nem em Deus, quem dirá no Filho e no Espírito. Como nós dissemos aqui, haja é a palavra bará, é criar do nada. Ou seja, Deus pode fazer do nada. Salmo 33:9, ele falou e tudo apareceu. Ele mandou e tudo se fez pela palavra. Ele disse: Pedro, joga do lado direito. Ele falou: eu a noite toda, mas sobre a tua palavra. Só vai dar certo quando a gente fizer conforme a palavra. Quando ele libera a palavra, quando você libera a palavra, quando você profetiza, você tem esse poder de profetizar, de materializar. Em Romanos 4,17, a Bíblia diz que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Ele vivifica os mortos, ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele materializa tudo pela palavra. Pela palavra. Então Deus, ele se revela através da palavra. Não tem outra forma de eu conhecer a Deus a não ser pela palavra. É a palavra que eu sei o que é pecado, o que eu faço para me desviar do inferno, como eu agrado Deus, quem é o diabo, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. É só através da palavra. Então, o Provérbios 15:24, a Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é falácia, utopia nem mentira. Ontem, pregando lá na igreja,
que era sobre o dinheiro, e eu falava que, e é fato, Jesus ele falou mais de dinheiro do que do céu. Das 39 parábolas, 11 foi sobre dinheiro. Há mais de 2.000 referências ao dinheiro e muitas inferências sobre o dinheiro. Porque Jesus sabia que por causa do dinheiro muita gente ia se perder no transcorrer da caminhada. E aí eu fiz um contraste ali sobre o jovem rico e o velho rico. O jovem rico está em Lucas 18 e o velho rico está em Lucas 19, que é Zaqueu. Ali o problema não é ser jovem e ser velho, ali o problema é o coração. Não servia a mamão, não servia a Deus. Ele conhecia muito, mas ele não vivia. É como eu disse, o diabo conhece a Bíblia mais do que nós, mas ele continua sendo o diabo. E aí, ali o problema não é a idade, ser jovem, ser velho, ali o problema é o coração. Porque quando ele diz, bom mestre, Jesus, ninguém vai bajular esse Jesus. Então ele está dizendo que o bolso reflete o coração. A igreja de Corinto, ela tinha todos os dons. Ela era evangelística, abundava em palavra, ela abundava em ciência, ela tinha homens hábeis na palavra, mas eles eram nulos na contribuição. Então aqui tem aluguel, aqui tem água, aqui tem um banheiro reformado, uma coisa mais linda, tudo organizado, som, tudo. E aí Deus diz, você tem que trazer para que haja mantimento na minha casa. Então você se alimenta aqui, você espiritualmente se alimenta aqui, se fortalece aqui, se alegra aqui. Você não pode dar o dízimo para R.R. Soares, Universal, vou comprar cesta básica, não, é aqui, é na casa do tesouro que você tem que trazer. Isso eu dizia lá, né? E é o mesmo que você comer num restaurante e pagar a conta em outro. Então você precisa honrar a casa que Deus te plantou, te colocar. E eu falei, então Deus vai converter o bolso de vocês. Porque eles vão ouvir o mês inteiro. Se você olhar lá no canal, essa mensagem eu recomendo. É só 40 minutos, mas é a espada cortante mesmo. Acho que quem não dizimava, porque o dízimo eu não senti de dar o dízimo, não é para sentir, é obedecer. Isso é obediência. Então você não pode dar oferta se você não dá dízimo, porque ninguém dá presente para você pagar a dívida. Primeiro você paga a dívida, depois você traz presente, a oferta. Então são coisas distintas. Então eu falava sobre isso, porque o jovem conhecia muito, mas quando Jesus disse vende e me segue, esse Cristo percebeu que era muito rico. Ele nem queria perder o que tinha e nem queria seguir a Jesus. Eu tenho observado desde a minha meninice, eu conheço as escrituras. Então você conhece muito, agora você precisa praticar, viver. Ele não dava o dízimo, ele não dava oferta, ele se entristeceu. Agora quando chega na casa de Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus quem o viu. E ele disse, desce que me convém para usar na sua casa. Quando Jesus chega na casa dele, Jesus não fala nada para ele. É ele que se põe em pé e diz, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus está dizendo, é verdade, não é teu que tem que devolver. E a lei mandava devolver 4 vezes mais. É lei, Êxodo 22:1. Roubou alguém, restitui 4 vezes mais. Aí Zaqueu falou, eu vou fazer melhor, eu vou dar metade dos meus bens. Só que quando o jovem rico sai, isso aqui vocês têm que estar aprendendo. Quando vocês pregar sobre Zaqueu, olha, aqui não é nada, tudo é pedra. O jovem rico sai, Jesus disse para os discípulos, viu? Como é difícil o rico entrar no reino de Deus, no céu, mais fácil o camelo passar no fundo do mar. Aí, 3 linguagens na Bíblia, figurativa, literal e parabólica. Jesus é pastor e nós somos ovelha. Isso é alegoria. Parábola é quando ele ensinava uma história com uma verdade no fundo. Então tem literal, alegórico. E ali quando ele fala o camelo no fundo da agulha, lá a porta era no formato de uma agulha. E aí o camelo que tinha bagagem, ele passava com muita dificuldade, às vezes ajoelhado pela porta. Então ele está dizendo, não é que não vai entrar,
Mas é mais fácil o camelo, naquela porta com formato de agulha, com a bagagem, entrar de joelho apertado, demorado. Está dizendo que não vai entrar. E ele disse para o discípulo: olha, viu como é difícil o rico entrar? Aí os discípulos disseram: então quem poderá se salvar? Aí Jesus disse: vem para mim, vem comigo no capítulo 19. O 18 e 19 não está em vão. O 18 é o jovem rico, o 19 é o velho rico. O 18 ele entristece. Jesus diz que é difícil. Quando chega no 19, o velho é rico. Aí quando ele diz: olha, eu vou dar metade dos meus bens, aí Jesus diz para o discípulo: viu aí? O quê? O camelo acabou de passar no fundo da agulha. Porque Jesus não falou nada. E qual foi o critério que Jesus usou para dizer que Zaqueu estava salvo? A liberalidade. Ele tem o bolso convertido, ele tem a casa aberta para a obra, ele tem o coração aberto, a mente aberta e o bolso aberto. Porque mexer em dinheiro de crente, irmão, e para Deus não é sobra, é primícia. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com as tuas primícias, é receber e já tirar. Não é o que sobrar, Deus não é Deus de sobra. Em Malaquias eles estavam dando a sobra. Então a gente precisa honrar a Deus. A questão da oferta, ela também faz parte do culto. Você também adora a Deus com a sua oferta. Você está dizendo que não é escravo do dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele diz: a minha casa precisa. É aluguel, é som, é água, é tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Tudo há um gasto. E aí Deus, ele conta conosco. Né, amados? Alguns interesses. Aí a outra, a gente fala da teofania, né? A gente vai procurar fazer uma matéria por mês, para que a gente venha crescer juntos, aprender juntos. E como a pastora falou, o intuito aqui é formar, adquirir o conhecimento. Você tendo conhecimento, isso vai te dar confiança, firmeza do que você está falando, de fato está na Bíblia, de que realmente Deus te chamou, e realmente Deus quer te usar. Então isso é um processo natural, tá bom? Então que Deus os abençoe e até que Deus quiser. Eita glória! Deixa eu ver se coisa só assim. Vamos ficar de pé, meu povo? Na hora e meia.